do Salmo do nosso culto de hoje, Salmo de número 27. Este Salmo que está ligado com todas as outras leituras do nosso texto, pois todas elas têm uma única ênfase: Jesus Cristo como a luz que veio para brilhar em meio às trevas da nossa vida aqui neste mundo. Eu quero dar uma ênfase especial nesta noite no versículo de número 1 do Salmo, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E sobre estas palavras eu quero convidá-los a meditar sobre este tema. Deus é o nosso socorro e a nossa luz. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma fale aos nossos corações e nos traga o consolo e a luz que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nessa semana que se passou, em uma das visitas que eu fiz, eu li uma frase muito interessante, uma frase que chamou a minha atenção. E esta frase dizia o seguinte: nessa casa pode faltar tudo, menos confiança em Deus. Nesta casa pode faltar tudo, menos a confiança em Deus. De uma certa forma, meus amados irmãos, essa frase, que verdadeiramente ela é muito mais do que uma frase, ela é uma oração. Ela está, em primeiro lugar, se olharmos com mais atenção, na contramão do mundo em que nós vivemos hoje, onde nós temos observado uma busca incansável por todas as coisas, a ponto de deixar de lado a confiança em Deus. E ao mesmo tempo, esta frase expressa o anseio de uma sociedade que necessita ser amparada, que necessita ser consolada, que necessita ser socorrida constantemente do vazio existencial que se tornou a vida aqui neste mundo. Alguns anos atrás, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou um livreto. Não sei se vocês conhecem, ou se alguns devem até ter em casa. Esse livreto se chama Famílias por um Fio. E nesse livreto, nós somos convidados a olhar para dentro dos nossos lares e a observar a realidade desse vazio existencial que tem tomado conta de nossas vidas. Vazios gerados pelo estresse e pela correria do dia a dia. Como afirma o autor desse livreto, tudo na vida parece andar mais depressa nos dias de hoje. E a estabilidade da família está sendo ameaçada cada vez mais por uma variedade de fatores, sejam eles de natureza econômica, educacional, emocional. Queridos, vivemos em constante estresse, ansiosos e temerosos pelo amanhã. E esse estresse acaba trazendo grandes consequências para a nossa vida, para a vida das nossas famílias e para a saúde dos nossos relacionamentos. Rompimentos, ausência, medos, sofrimentos, entre outras tantas consequências que nós conhecemos muito bem. E como conclui esse autor, nós acabamos nos tornando escravos de nós mesmos e da nossa própria busca. Diante dessa realidade que nos cerca e que cada vez mais tem estado presente em todas as esferas de nossa vida, nós acabamos nos encontrando em um beco sem saída. Acabamos nos encontrando no fundo de uma caverna escura, sem saber o que fazer. Nós nos encontramos diante de uma contradição presente em nossa vida, de uma contradição
contradição presente no nosso viver. Por um lado, a necessidade de trabalhar, de dar o melhor para os nossos familiares, de termos uma boa formação, de sermos alguém bem-sucedido. Do outro, o estresse e o alto preço que ele cobra de nós. E quando nós nos encontramos nessa realidade, perante esta contradição que se faz presente em nossa vida, é inevitável que surjam perguntas que anseiam por respostas, perguntas que se tornam para nós também em um grito por socorro, um grito por alguém que possa nos socorrer diante dessas contradições. E sem dúvida algumas das perguntas que surgem são estas: o que fazer então diante dessa realidade? Onde nós podemos encontrar uma luz no fim do túnel que possa nos socorrer, que possa nos libertar da escravidão que se tornou a nossa vida por causa do estresse e da ansiedade pela vida? O que fazer? Meus queridos, o salmista e rei Davi, no salmo que nós acabamos de ler e ouvir em nosso culto, o salmo de número 27, ele aponta para nós uma luz que ilumina o beco escuro, que ilumina a caverna escura que se encontra na nossa vida. Em meio às nossas dúvidas e medos, Davi aponta para a ação graciosa de Deus. Em seu salmo, meus amados irmãos, que é uma oração de confiança, e é também a expressão de uma alma que anseia pela presença de Deus, o rei Davi nos mostra que Deus é o nosso socorro e a nossa luz. Por isso ele diz: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra do perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Meus queridos, para o rei Davi, uma coisa é certa em sua vida: Deus é o nosso socorro e a nossa luz. E por que isso é certo para ele? Porque Davi sabe que Deus é o único que nos oferece direção, é o único que oferece a nós restauração para nossas vidas quebradas aqui nesse mundo. E duas palavrinhas nos chamam a atenção nesse texto: luz e salvação. É isso que Davi afirma: Deus é a nossa luz e a nossa salvação. Mas eu quero fazer uma perguntinha para vocês, meus queridos irmãos. O que significa para nós sabermos que Deus é a nossa luz e a nossa salvação? O que significa essas palavrinhas para a nossa vida? O rei Davi, meus queridos, foi um homem que viveu em estresse constante em toda a sua vida. Desde a sua escolha por Deus para ele ser o rei de Israel em lugar do rei Saul, até o dia da sua morte, a vida de Davi foi cercada por inúmeros momentos de tensões, de medos, de perseguições, de perigos de morte, de pecados. Muitos, meus amados irmãos, foram os momentos em que Davi também se viu no fundo de uma caverna escura, sozinho, sem ter para onde fugir. E em todos esses momentos, entretanto, Davi sempre preservou algo muito firme dentro do seu coração: a confiança em Deus. A confiança em Deus. Assim, meus amados irmãos, nos momentos de maiores perigos, quando o rei Davi tinha mais medo, quando ele se sentia mais angustiado e solitário, Davi corria para os braços de Deus.
pois ele sabia e reconhecia em Deus o socorro bem presente nas tribulações. Texto que o João Paulo abriu o nosso culto hoje. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Dessa forma, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, saber que Deus é a nossa luz e a nossa salvação é saber e reconhecer, assim como o rei Davi, que em Deus está a nossa ajuda, que em Deus está o nosso socorro. E por meio dessa ajuda, por meio deste socorro, Deus agora direciona a nossa vida para o caminho certo. E Ele oferece para cada um de nós a oportunidade de recomeçar. Deus restaura a nossa vida. E vamos ser sinceros uns com os outros. Como a nossa vida, os nossos relacionamentos e o nosso mundo estão carentes de direção e de restauração. O nosso mundo hoje, e consequentemente também a nossa própria vida, encontram-se sim desorientados e muitas vezes quebrados. Uma frase que eu ouvi essa semana, ela representa bem essa desorientação. E para vocês terem uma ideia, essa frase foi proferida em uma novela em 1978, mas ela continua atual até hoje. E diz assim essa frase: honestidade, integridade e honra são conceitos abstratos, conceitos sem valor em si mesmo, vazio de sentido para as pessoas. Meus amados, em um país que se acostumou a viver na corrupção, na imoralidade, na perversão, na criminalidade instituída, ou seja, na criminalidade legal, apoiada pela lei, e na desonestidade, valores como honestidade, integridade e honra não valem nada, não tem sentido nenhum. E vemos isso de maneira triste, mas real, dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos conjugais, por exemplo, onde a honestidade, a integridade, a honra, que são pilares de sustentação, fortalecidos ainda pela fidelidade, pelo amor, eles têm sido ruídos, quebrados pela indiferença, pelo desrespeito, pela infidelidade, pelos interesses próprios. Assim também nos relacionamentos entre pais e filhos, nos relacionamentos entre amigos, no trabalho, na igreja. Como bem afirmou alguém, nós estamos nos acostumando tanto com a corrupção e com a desonestidade, que quando alguém age com honestidade, integridade e honra, seja no casamento, na educação dos filhos, ou até mesmo pagando os seus impostos, nós pensamos que essa pessoa está louca e fora da realidade. Lutero, falando a respeito da palavra de Deus, no seu tempo, ele diz algo muito próximo a isso. Ele afirma: acabamos transformando o mal em bem e o bem em mal. Isso nos mostra, meus amados irmãos, o quanto o nosso mundo está perdido e desorientado. E revela a nós também o perigo de viver dessa forma. Quais as consequências de viver dessa forma? E nós conhecemos muito bem: sofrimento, dor, decepção, frustração, morte. Meus amados do Senhor, quando afirmamos que Deus é quem nos orienta, quem nos dá a direção certa, nós estamos afirmando a forma graciosa de como é que Deus faz isso. E como essa direção de Deus dá renovação, dá restauração para as famílias, para a nossa vida. A direção que Deus aponta à nossa vida, que aponta a vida das nossas famílias, que aponta os nossos relacionamentos e também o nosso mundo, essa direção está presente
nas qualidades que Deus nos ensina por meio da sua santa palavra. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, vai chamar essas qualidades de frutos do Espírito. E quais são esses frutos? Humildade, unidade, respeito, moralidade e perdão constante. Qualidades, meus amados irmãos, que vão e que são o oposto do que o mundo nos ensina. E essas qualidades, elas geram em nossos relacionamentos a paz, a alegria verdadeira e a vida plena e feliz. Nós podemos exemplificar essa realidade da seguinte forma. Imaginemos nós por um momento que nós estamos dirigindo os nossos carros em uma noite escura, bem escura. E nós resolvemos então apagar os faróis dos nossos carros para podermos andar somente no escuro. O que vocês acham que pode acontecer? Nós sabemos dos perigos que é o andar com as luzes apagadas, verdade? Pois nós não enxergamos os perigos que estão à nossa volta. E com isso, o que nós acabamos fazendo? Colocando a nossa vida em perigo. Nós podemos afirmar que o carro é a nossa vida. E as luzes é a direção de Deus. E a estrada é o viver aqui neste mundo. Quando nós resolvemos apagar as luzes e andar sozinhos, guiados apenas pela nossa intuição, pela nossa própria vontade ou pela nossa própria orientação, meus irmãos, nós acabamos andando e caminhando por um caminho muito perigoso, um caminho que nos leva ao sofrimento e à morte. E nós agimos assim muitas vezes quando nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos, ou quando achamos que agir de maneira desonesta é melhor que agir do que conforme a vontade de Deus. Meus queridos, o conselho que o rei Davi dá em seu salmo é justamente o contrário desta maneira de agir. Davi nos aconselha a sempre andarmos na luz de Deus. Assim, quando os problemas vierem, quando as dúvidas nos assaltarem, ou quando o medo, a ansiedade e o estresse baterem a portas da nossa vida, Davi nos aconselha a correr para os braços de Deus, pois Ele é a luz que ilumina, que direciona o nosso caminho em segurança. Dessa forma, meus queridos irmãos, como a luz de um carro ilumina o caminho, mostrando os perigos que a pista esconde, permitindo assim que nós diminuamos a velocidade quando necessário, ou até mesmo que paremos ou mudemos a rota para evitar os acidentes. Assim, a luz de Deus ilumina o nosso caminho e nos livra de todo perigo e de todo mal, inclusive da morte. E ao nos livrar do perigo e da morte, Deus estende a nós a sua salvação. A salvação que Deus nos oferece, meus queridos irmãos, ela é muito mais do que apenas livrar do inferno. É isso também, e talvez seja uma das coisas mais importantes dessa salvação. Mas a salvação que Deus nos oferece, ela se faz presente em nossa vida, ela se faz presente em nossos relacionamentos, de forma concreta e palpável, de maneira que nós podemos ver e sentir essa salvação em meio à nossa vida aqui nesse mundo. Ela está presente em nosso lar, no nosso casamento, na forma como nós educamos os nossos filhos, em meio aos nossos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Mas eu quero fazer mais uma perguntinha para vocês aqui. Como a salvação que Deus nos oferece se faz presente em nosso viver de forma tão concreta e palpável? Como que a salvação se manifesta nestas coisas em nossa vida?
E a resposta é bem simples: por meio do perdão, por meio da reconciliação, que nada mais é do que fazer as pazes um com o outro, pela restauração da família, pelo amor presente em nossas vidas. É desta forma que a salvação se faz presente dentro e em nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar ainda com vocês, nesse momento, um pensamento que demonstra para nós como o perdão, a reconciliação, a restauração e o amor tornam-se partes fundamentais da nossa vida, materializando e tornando concreta a salvação que Deus nos oferece, principalmente no nosso relacionamento familiar. Diz esse pensamento: nós devemos ter a disposição de querer enxergar da mesma forma que o nosso próximo enxerga. Ou seja, nós devemos ter a disposição de querer enxergar da mesma forma que o meu cônjuge, os meus filhos, os meus amigos, os meus irmãos na fé enxergam. Em outras palavras, meus amados irmãos, é aceitar o outro como ele é e ver o mundo a partir dos seus olhos, não dos nossos apenas. Isto é o exercício pleno do amor, do perdão, da restauração e da reconciliação. Foi isso que Jesus fez por nós, meus irmãos. Ele não nos julgou pelo que éramos ou pelo que somos, mas antes ele veio a esse mundo para enxergar, para ver a nossa realidade a partir dos nossos olhos. E o que é que Jesus viu? Pessoas carentes de amor, de perdão, de reconciliação, de um novo começo. E o que é que Jesus fez diante do que os seus olhos viram? Deu-nos a salvação. Deu-nos a salvação. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, em nossa vida pode faltar tudo, menos confiança em Deus. Pois é por meio desta confiança que somos enriquecidos com os tesouros de Deus, com o seu cuidado, com o seu amor, com o seu perdão, com a sua graça. E então, diante desses tesouros, nada nos faltará. Por isso, meus amados irmãos, eu peço que a nossa oração seja sempre como a do rei Davi, que diz: a Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso